Graças e paz, queridos, louvado seja Deus por mais um dia que o Senhor nos concede, pela alegria de podermos estar na sua casa, podermos falar desse amor que é tão grandioso, de um Deus que tanto nos ama, e nós cremos que esse Deus, a cada instante, Ele tem cuidado das nossas vidas. Não importa o momento que nós estamos vivendo, mas independente de todas as coisas, esse Deus, Ele é um louvor da nossa vida. Esse Deus, Ele tem estado conosco todos os dias. E eu quero chamar justamente a sua atenção nessa noite, para que a gente possa, juntos, estarmos louvando a esse Deus, possamos estar aqui também orando por sua casa, por sua família. Podemos nessa noite também ouvir a mensagem de Deus através do pastor Paulo, que já está aqui preparado para nos falar aos nossos corações nessa noite. E nós cremos nesse Deus que é tão maravilhoso, não é? Desse Deus que está permitindo que o mundo viva todo esse momento nessa pandemia, mas que também entendemos que é um momento de reflexão na nossa vida. É um momento de restauração, é um momento de a gente mudar muita coisa que nós vivíamos, para que a gente possa enxergar justamente a mão de Deus, o poder de Deus nas nossas vidas. Tantos valores que cada um de nós tínhamos depositado antes desta pandemia, vejo que todos eles caíram por terra hoje. E é necessário aprendermos com aquilo que nós estamos vivendo hoje, mudarmos as nossas vidas, restaurarmos as nossas vidas e viver debaixo da graça de Deus. O homem, acima de todas as coisas, precisa depender da vontade desse nosso Deus, ser um dependente dele, porque nós entendemos o quanto nós somos frágeis quando vêm as calamidades, quando as tempestades se levantam, e a gente precisa servir a esse Deus, enxergá-lo com a única esperança do ser humano. Desde já, chame seus familiares, tragam eles à sala e vamos ouvir aquilo que Deus quer nessa noite falar aos nossos corações. Desde já, convido também você a abrir as suas Bíblias nesse instante, lá aí no Salmo 125, versos 1 e 2 do Salmo 125, que diz justamente o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para todo sempre. Louvado seja Deus. Que palavra, né, queridos? Maravilhosa. A nossa confiança está justamente nesse Deus, que está justamente como os montes, protegendo todo o redor das nossas vidas. E nós somos esse povo, adquirido por Deus, para vivermos justamente debaixo da sua proteção, debaixo da sua confiança. E que nesta noite, amado ouvinte, a sua confiança esteja única e exclusivamente colocada nas mãos do nosso grande Deus, pois Ele nos ama e quer justamente estar cuidando de cada um de nós. Gostaria também agora, nesse instante, de fazer a primeira oração nesta noite, oração inicial, com o pastor aqui, Heitor Generino. Ele vai estar orando nesse instante, para que Deus nos dirija nessa noite em tudo aquilo que Deus deseja fazer com este culto, através da sua palavra nesta noite. Pastor, fica à vontade. Oremos. Senhor, eu te agradeço por mais um dia
em que podemos glorificar o Teu santo nome, em que podemos Te exaltar e Te honrar. Eu peço humildemente que o Senhor abençoe sua igreja e que cada um possa compreender que, apesar de todas as dificuldades, o Senhor está em cada lar, cuidando de cada filho Teu e cada filha Tua, Pai. Abençoa este culto, Senhor, recebe este culto, por favor, meu Deus. Abençoa cada um que vai participar, para que não venhamos a fazer o que queremos, mas que venhamos a fazer o que o Senhor quer receber. Abençoa o pastor Paulo, que trará a mensagem, abençoa o grupo de louvor, abençoa o pastor Claudemir, o dirigente aqui da igreja, e nesse momento eu intercedo por cada família da igreja, para que estejam atentos à voz do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus, obrigado, pastor. Convido novamente você, em casa, no cantinho que você está aí. Pegue sua Bíblia, abra no Salmo 139. Salmo 139, um salmo bastante conhecido nosso, que é uma bênção sobre as nossas vidas e que precisamos também meditar que esse Deus, onde quer que você esteja, Ele está no controle de todas as coisas. Onde quer que você esteja, esse Deus aí estará ao teu lado. Salmo 139, do verso 1 ao verso 10. Texto da palavra de Deus diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. A palavra, ela ainda não chegou na minha língua. E Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E é tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face, Senhor? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará, e a Tua mão direita me sustentará. Louvado seja Deus. Gostaria de repetir apenas o verso 5 novamente, que diz: Tu me cercas por trás e por diante, e põe sobre mim a Tua mão. Meu irmão, que cuidado maravilhoso, que cuidado especial desse Deus que o salmista aqui expressa de uma forma tão poética, tão sincera, palavras de alguém que conhece um Deus de perto e que sabe que nada escapa do seu olhar, nada escapa dos seus cuidados. E eu creio que é esse Deus que com a Sua mão Ele tem estado ao nosso lado. Com a Sua mão Ele tem dirigido a nossa igreja. E creia tão somente, amado ouvinte da palavra do Evangelho, quero dizer para você nessa noite, que não importa onde você esteja, Deus, Ele está contigo. E nada irá acontecer na tua vida que não venha justamente da sua vontade. Tão somente confie nesse Deus que é grandioso e maravilhoso demais. Desde já também
Convido você em casa, nesse instante, a dobrar seus joelhos, o curvar a sua cabeça. Nós estaremos fazendo também novamente uma outra oração. E desta feita é a oração pela família, a oração pela tua casa. Sabemos como tem sido difícil viver este momento, mas cremos que acima de todas as coisas, esse Deus te ama, esse Deus, Ele quer o bem da tua casa. E eu vou chamar novamente o pastor Heitor, que está diante das orações nessa noite. E certamente ele tem algo para falar também aos nossos corações, tanto através da oração, como através de uma palavra. Deus abençoe, pastor. Meus irmãos, nesse momento que eu vou orar pelas famílias, antes eu gostaria de falar para cada família o seguinte: aprenda a amar mais quem convive com você. Aprenda nesse momento a cuidar mais de quem está ao seu lado. A igreja é uma instituição importante. Somos nós que formamos a igreja, mas a instituição principal são as famílias, são as principais instituições que formam a igreja. Aproveita esse momento, ama mais teu filho, cuida mais do teu filho, da tua filha, cuida mais do teu esposo, da tua esposa. Não deixa de dar aquele amor necessário aos idosos. E assim você verá grandes coisas acontecerem no seu lar. Oremos. Pai amado, eu te peço, Senhor, bênção sobre cada lar. Eu te peço, Senhor, que cada lar possa ter abundante graça, que cada lar possa estar buscando a Ti de forma constante. Senhor, nesse momento de isolamento social, eu peço que o Senhor trate os filhos rebeldes, os pais e as mães que são negligentes, que o Senhor mostre a cada família a importância de cuidar dos idosos, Pai. Pessoas que nos ajudaram, que fizeram tanto por nós, que possamos estar conscientes que eles precisam de muito cuidado, de muito amor e muito carinho. Abençoa, Senhor, cada pai preocupado porque neste momento perdeu o emprego e mostra que o Senhor está cuidando da manutenção do lar. Abençoa cada mãe que está desesperada, achando que talvez não vai haver alimento amanhã, mas o Senhor está cuidando. Por favor, meu Pai, em nome de Jesus, que cada um em seu lar sinta-se abençoado pela maravilhosa graça que nos foi concedida pelo sacrifício de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, queridos. Não podemos esquecer das nossas famílias, em hipótese alguma. Também nesse instante, irmãos, como estamos dando continuidade ao momento de missões mundiais em nossa igreja, entendemos o quanto esse Deus, Ele é maravilhoso, o quanto esse Deus, Ele tem falado ao mundo nesse instante. E veja como Deus faz. Em meio a este momento de pandemia, em meio a esse momento de desespero que o mundo tem passado, foi esse momento que Deus escolheu também para que a gente pudéssemos estar tratando de missões e missões mundiais, onde estaremos justamente também orando. O nosso seminarista Daniel Prachedes também vai falar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo. Estaremos orando, vai estar lá também recitando aqui o nosso tema de missões mundiais, e que Deus aplique nesse momento a cada um de nós também as preocupações por cada país, pelo nosso país, por essas vidas. E cremos que, se Deus permitiu nesse momento que tudo isso viesse a acontecer, e justamente no momento de missões mundiais, é porque Deus, de certa forma, está tratando com todo o povo, não importa a raça, cor ou nacionalidade. Este é um Deus que está mostrando à humanidade que Ele é Deus e que o homem, na sua insignificância, precisa reconhecê-lo mais do que nunca
que precisa desse Deus ao seu lado, cuidando dele. Daniel Prachedes, nesse instante. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos no mês de campanha de missões mundiais, que tem como tema Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. A divisa se encontra em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 5, que diz: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos nós. Perto está o Senhor. Irmãos, os irmãos acompanharem, não sei quantos irmãos já acompanham, mas a Missões não parou, Missões continua. A Cristolândia tem feito o seu trabalho. Eu sei que a Cristolândia é junta de missões nacionais, estamos nas missões mundiais, né? Mas como exemplo, aqui perto de nós, a Cristolândia tem continuado assistindo os moradores de rua, lógico, com todo o cuidado, toda a precaução, como também as outras obras da Junta de Missões nossa, né, Batista. E a Junta de Missões Mundiais também não parou. Estamos com os nossos missionários em seus campos, tanto em Portugal, na Europa, na China, por todo local, por todo lugar deste mundo. E precisamos manter esses missionários. Precisamos estar junto com eles, tanto em oração, principalmente em oração, pois, como nosso pastor Heitor sempre fala, né, temos na guerra espiritual existe, né, dentro do mundo espiritual não existe paredes, não existe nada que impeça, e a gente precisa orar, estar junto com eles espiritualmente, e também ofertando para missões. A sua oferta, irmão, qualquer valor, é de extrema importância, porque eles precisam ser mantidos no campo missionário, principalmente no período que nós estamos vivendo. A gente sabe que o mundo tem parado, né? Esse vírus conseguiu parar o mundo, mas não conseguiu parar missões. Missões ainda continua. Eu quero convidar você a se ajoelhar, ficar de pé, enfim, a sua intimidade com Deus, que a gente possa orar por esses missionários nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, Senhor Deus. E nessa noite queremos te pedir graça, Senhor Deus, misericórdia pelos teus missionários que estão nos campos. Quero te pedir que a tua mão, tua destra esteja sobre eles, que o Senhor venha a os proteger de todo o mal, que o Senhor venha também a suprir todas as necessidades de teus missionários, Senhor Deus. Pois sabemos que a tua palavra é clara, diz que nenhum justo mendigará o pão, Senhor Deus. Então, Deus, nós te pedimos, Senhor Deus, sabemos que o Senhor tudo pode. Faça com que esses missionários, Senhor Deus, alcancem os seus alvos, que é de pregar o Evangelho, que é de propagar a boa nova. E que possamos juntos, como corpo, estar fazendo nossa parte. Aqueles que estão no campo fazendo a sua parte, aqueles que estão aqui, segurando a corda, ofertando com amor, orando, intercedendo por eles. No nome de Jesus, amém. Boa parte dos campos missionários são países onde há muita pobreza. Nesses países não há muita compreensão sobre a importância de determinadas atitudes na prevenção de doenças. Os missionários de missões mundiais trabalham combatendo esta desinformação. Nós temos o POP, que é um programa para crianças com orientações sobre odontologia, sobre como escovar os dentes. Também temos programas que orientam sobre como produzir uma higiene adequada de todo o corpo. Agora, no período de pandemia, uma missionária nossa no norte da África está trabalhando, distribuindo sabão e orientando as pessoas como lavar adequadamente as mãos. Transforme o mundo com a alegria de Jesus através da oração. Queridos, louvado seja Deus pelas palavras do nosso seminarista, Daniel Prachedes. Nós entendemos que precisamos justamente olhar de uma forma e com um carinho muito especial por missões mundiais, por cada povo deste mundo. Também nesse instante, irmãos, que é um momento importante, não é? Teremos o nosso grupo de louvor aqui
para se apresentar. Nós estaremos louvando a esse Deus que é grandioso, maravilhoso, e esses meninos que têm dado justamente um apoio grandioso nessa hora que a igreja está não podendo estar com seus cultos, com a porta aberta, mas eu louvo pela vida de cada um deles. Que Deus possa cuidar certamente de cada um deles nesse instante, e que eles possam abrir as suas bocas, abrir o seu coração e cantar o quanto é bom servir a esse Deus, o quanto é bom o dom que esse Deus o concedeu na vida de cada um. Que o Senhor os abençoe e que nesse instante se levanta um pouco, abre o teu coração, enche a tua boca. Deus também vai estar louvando contigo nesse instante. É com muita alegria no coração que nós saudamos os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor. E nós convidamos você para neste momento louvar ao nosso Senhor, louvar a Deus, esse Deus que é o único merecedor de todo louvor, de toda a nossa forma de adoração, com um cântico muito conhecido que fala sobre a grandeza do Deus que servimos. É o Deus de ontem, é o Deus de hoje, sempre será. É o Deus que desde o início esteve com seu povo e continua conosco. Então vamos louvar ao Senhor dizendo: Ele é exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terras e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terras e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é Senhor, declare. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terras e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Glória a Deus. Santo, santo, santo,
Santo é o Senhor, santo é o nosso Deus. Então vamos abrir a boca, vamos louvar neste momento dizendo isso. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver. Exaltado em bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado em bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando sobre a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo,
Glória a Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse me alcançar, mas teu amor não falha, não falha, não. És o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Glória a Deus, Ele é perfeito, Ele jamais falha, Ele é fiel, amém, irmãos. Queridos, também nesse instante, um momento também que é muito importante no culto, e eu creio que um dos mais importantes, que é justamente a palavra de Deus. É nesse momento que eu chamo você, convido você a realmente se concentrar, a meditar naquilo que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas, fala à igreja. E desde já, nosso pastor Paulo Ricardo, ele vai estar com a mensagem divina nesse instante para falar ao teu coração. Então, abre o teu coração. Deus deseja enchê-lo. Deus quer falar nesta noite a tua vida, queridos. Louvado seja Deus. Saudamos a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus.
Nessa noite, meus amados irmãos, eu trago uma reflexão na palavra de Deus. Você abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, do verso 3 ao verso 11. 2 Coríntios, do verso 3 ao verso 11. O apóstolo Paulo, ele reconhece a ajuda de Deus nos seus sofrimentos. E assim diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao 11. Louvado seja o Deus e Pai de todo... Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque, assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. 7. Desse modo, a esperança que temos em você está firme, pois sabemos que, assim como vocês tomam parte no nosso sofrimento, assim também recebem a ajuda de Deus, e só Ele dá. 8. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros, que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. 9. Nós nos sentíamos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. 10. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. 11. Enquanto vocês nos ajudam, orando por nós, assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. Oremos. Pai, em nome do teu Filho amado Cristo Jesus, agradecemos por esta palavra. Esta é a tua palavra que o Senhor nos deixa para que nós venhamos nos orientar, para que essa palavra venha trazer força, fé, coragem, ânimo, regozijo, alegria, lembrando que nós temos um Deus na qual nunca nos abandona, um Deus que cuida e trata de cada um de nós, sem acepção de pessoas. Obrigado por esta palavra, que esta palavra vá e cumpra o propósito para o qual está sendo ministrada. Encontre, meu Deus, guarida na mente e no coração de todo aquele que está ouvindo esta palavra, para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Paulo, ele começa a falar aqui, a agradecer, a louvar a Deus por sua proteção, porque Paulo tinha passado muitos momentos de dores, de perseguição, de angústia, de tristeza, e ele começa a agradecer a Deus. Ele começa a dizer lá no início da carta, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Ele sabia que o que ele estava fazendo era pela vontade de Deus. Não estava acontecendo nada à parte do que Deus tinha programado na sua vida. E ele começa no versículo 3, louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso. Ele começa a reconhecer, ele tem uma expressão de gratidão pelo conforto que ele havia recebido de Deus. E ele também agradece aos coríntios, porque os coríntios tinham participado do seu sofrimento. Os coríntios oravam por Paulo, e ele sabia que está sendo guardado por Deus, porque ele tinha a certeza de que Deus estava na frente. Embora nós sabemos que a Trindade tem Pai, Filho e Espírito Santo. Eles sempre existiram, sempre vão existir em atributos, em divindade. Não há haver distinção entre eles. A distinção que há é entre papéis. O papel do Pai é iniciar e dirigir todas as ações da divindade como um Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Talvez na sua Bíblia, no versículo 13 e 4, fale isso. Deus, Pai de todas as misericórdias e Pai de toda consolação. Isso já nos ajuda a entender, a compreender
que todas e verdadeira compaixão, conforto, consolo, em qualquer parte da face da terra que a pessoa recebe, isso vem da mão de Deus. Muitas vezes as pessoas acham que as pessoas estão lhe ajudando, as pessoas têm compaixão porque querem ter compaixão, mas na realidade, toda a graça, toda a misericórdia, toda a compaixão, todo o conforto, todo o consolo, toda a ajuda, todo auxílio, em primeira instância, parte da mão de Deus. É Ele que dirige pessoas, é Ele que dirige ações, é Ele que dirige tudo para que nós possamos entender que Ele é o comando de todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele sabia, é por isso que ele diz, Pai de toda consolação e Pai das misericórdias. É Ele que está à frente de tudo. Eu quero que você comece a pensar e raciocinar junto comigo e entender que Ele é a sua fonte de consolo, de conforto, de alegria. Essa palavra que Paulo está nos dando é para lembrarmos que nós somos consolados por Deus. Eu e você que temos conhecimento dessa palavra de Deus, nós já somos consolados por Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós temos o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito Santo nos conforta, nos consola, nos orienta, nos anima, nos renova, traz à nossa mente, nosso coração, sempre a lembrança, a certeza de que Deus está no comando de todas as coisas. Isso para que nós não venhamos vacilar. Ele diz, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições. Tenha certeza disso. É Deus que nos ajuda, é Deus que nos auxilia em todas as nossas aflições. Mas isso não é apenas para que você se sinta confortável. O apóstolo Paulo, ele diz que isso acontece para que nós possamos também confortar e consolar outras pessoas. O que eu quero dizer a você essa noite é que Deus traz conforto, consolo, alegria para mim e para a sua vida, para que você possa trazer conforto, consolo e alegria para outras pessoas. Talvez você esteja passando por esse momento de dificuldade, como todos os outros estão passando, mas nós temos a palavra de fé e de esperança. E quanto tantas pessoas não têm essa mesma palavra, não têm essa confiança, essa esperança, essa certeza de que Deus está no controle. Eu quero já nesse momento já desafiar você a pegar o seu celular, enviar uma mensagem, um áudio, um texto, ligar para alguém e dizer, Deus está contigo, Deus não lhe abandona, Deus tem o controle de tudo, Deus é o Deus de promessa, Deus é o Deus de aliança, Deus é o Deus de fé, de esperança, de conforto, de regozijo, que você possa estar enviando mensagem, conversando com pessoas, levando essa palavra de fé, de conforto, de consolo, ainda mesmo que você não se sinta tão corajoso, tão forte para fazer isso, mas faça por um ato de fé. O apóstolo Paulo ele está dizendo, Deus nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. A ajuda que você tem recebido de Deus, passe para outro. Não guarde apenas para si. Leve essa palavra de fé, de esperança, de conforto para um parente, para um vizinho, para um amigo, para que as pessoas possam entender que nós não estamos só. Aparentemente esse mundo acha que Deus criou a humanidade e abandonou. Não. Deus ele estabelece relacionamento com a humanidade. Só que Deus não está aqui para desfazer toda a obra maligna do ser humano. Ele permite que as coisas aconteçam, porque Ele tem um fim, um propósito em tudo isso. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós não podemos esmorecer. Nós não podemos dizer que estamos desesperados em meio a qualquer que seja a tribulação. É por isso que Cristo disse, deixo-vos a minha paz. A paz que eu dou excede todo o entendimento do mundo. As pessoas não vão entender, mas você vai dizer, estamos passando pela prova, dando glória a Deus, porque nós entendemos que Ele tem um controle. O apóstolo Paulo diz, Deus a todos auxilia, as nossas aflições são cuidadas por Ele. Nós somos confortados por Deus para confortar outras pessoas, e isso é um exercício de fé. E na medida que você vai falando isso às pessoas, renova a sua fé, a sua esperança, a certeza de que você não está só. Deus tem um propósito soberano, tanto nos nossos problemas, quanto no nosso consolo. Ele nos dá em meio a esses problemas possibilidades. Ele nos coloca próximo de pessoas que estão passando por dificuldade, talvez as mesmas que nós, para que nós possamos consolar. Tenha certeza disso. Deus sempre nos colocará próximo de pessoas que estão passando por problemas semelhantes, para que nós possamos também passar esta fé. Eu vejo muitas pessoas buscando, às vezes,
ouvindo orações, pregações, ministrações, se fortalecendo. Mas a pergunta é, você tem passado isso para as pessoas? Você tem fortalecido alguém? Você tem ajudado alguém nessa caminhada de fé? A gente sabe que não é fácil o período de que estamos passando longe das igrejas, mas nós temos a palavra de Deus, nós temos o irmão. Como diz a canção, Deus fala conosco de diversas maneiras, através de sua palavra, através da oração, através do louvor, através do irmão. Ele fala de diversas maneiras, de diversas formas. Nós temos que estar com nossos ouvidos abertos e com nossos corações receptivos. Paulo via a soberana mão de Deus e o seu bom propósito em tudo o que acontecia com ele. Tanto se esse acontecimento trouxesse aflição, como se trouxesse consolo. Isso nós podemos chamar de amadurecimento. Nós temos que amadurecer a nossa fé. Talvez esse momento que nós estamos passando agora seja Deus nos dando a oportunidade de amadurecer a nossa fé. Eu sei que é muito fácil a gente falar, tenha fé, tenha coragem, tenha ânimo, Deus é contigo. Vai na tua força, varão. Vai na tua força. Mas agora chegou o momento de Deus talvez nos colocar esta oportunidade de provarmos a nossa fé. Sabermos se verdadeiramente nós estamos caminhando para um amadurecimento espiritual. Paulo sabia que qualquer situação que ele estivesse passando, seja de conforto, seja de aflição, ele sabia que Deus estava no comando. Ele sabia em quem ele poderia crer. Ele sabia, porque ele tinha fé, ele confiava. Isso chama-se amadurecimento espiritual. E esse momento que nós estamos passando, seja para esse momento, para nós possamos amadurecer. Longe da igreja, longe do pastor, longe do irmão, eu tenho que buscar agora caminhar com as minhas próprias pernas. Não que nós venhamos negligenciar a importância do pastor, da igreja, do irmão, mas talvez seja esse momento que Deus nos dá a oportunidade de nós começarmos a caminharmos pelas nossas próprias pernas, começarmos a abrir a Bíblia e buscar textos, começar a fazer nosso devocional, sem esperar que alguém diga algo, orar, pedir a Deus uma direção, uma palavra, e meditar nessa palavra, e ler, e reler essa palavra, buscar conhecimento, buscar um livro que fala um pouco mais do conhecimento de Deus, do amor de Deus, buscar livros que nos tragam mais conhecimento da palavra de Deus, buscar, acima de tudo, intimidade com esse Deus. Paulo, ele estava numa época de amadurecimento, numa fase de crescimento espiritual, e ele sabia que qualquer coisa que ele pudesse passar, ele tinha plena convicção que Deus estava no comando. Ele tinha plena convicção que estava cumprindo o propósito para o qual Deus o tinha chamado. Como a gente lê em Efésios, Deus nos chamou para cada um cumprir o propósito para o qual Ele estabeleceu para mim e para a sua vida. Cabe a nós, nesse momento agora, procurar saber, Senhor, qual o propósito que Tu tem estabelecido para a minha vida. Como foi lido aqui pelo pastor Claudemir, o Salmo 139, ele diz que todos os dias nossas vidas foram escritos, quando nós ainda éramos substância informe, quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, lá no silêncio, Deus estava lá contemplando. Ele sabe todos os dias de nossas vidas. Ele sabe quantos vão passar por esse momento, quantos não vão passar. Quantos vão passar dando glória a Deus, quantos vão passar com angústia, tristeza e decepções. Não decepção, mas muitos momentos de aflição, de angústia. Porque nós sabemos que causa isso. O fato de estarmos em casa nos traz essa ansiedade, essa angústia. Mas a Bíblia diz, eis que estou convosco todos os dias, até a volta de Cristo Jesus, até a consumação dos séculos, Ele estará conosco. E você pode olhar isso quando você lê na sua casa, medite depois em capítulo 14 e 16 do Evangelho de João, onde Jesus disse que ia para junto do Pai, mas não nos deixaria só. Ele mandaria o outro, da mesma estirpe, da mesma qualidade, da mesma essência, o Espírito Santo da promessa, o Consolador, para nos dar o consolo e o conforto necessário. Esse momento, essa palavra que eu estou trazendo para você, é lembrando que você tem esse conforto, você tem esse consolo, você tem esse encorajamento, você tem esse auxílio, você tem essa ajuda. E essa ajuda que você recebe é para que você possa passar para outras pessoas. É para que você possa entender que você não está só. Disse Jesus, eis que estou convosco. E se Ele disse que está conosco, é porque Ele está conosco. Ele não mente e não pode mentir. E nem tem sombra nem variação de mentir na sua palavra. Tudo que Ele falou é verdade. Creia, tão somente creia. Porque, como eu disse na outra ministração, se creres, você verá
a glória de Deus. Se nós crermos, veremos o poder de Deus em nossa vida. Os crentes sofrem, não somente porque eles estão unidos com Cristo, mas também porque estão unidos uns com os outros. Muitas vezes nós sofremos simplesmente pelo fato de sermos cristãos. Quantas pessoas estão aí? Cadê teu Deus? Cadê tua igreja? O que é que estás fazendo? Cadê o poder da oração? Cadê tua fé? Como se nós tivéssemos o poder de refrear tudo que está aí. Não, nós não temos esse poder. Nós sofremos simplesmente pelo fato de sermos cristãos. Mas também a palavra de Deus nos mostra que nós sofremos por simplesmente sermos irmãos uns dos outros. O apóstolo Paulo, quando ele escreve 1 Coríntios capítulo 12, ele diz que nós somos um corpo. E se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Então nós sofremos não apenas por sermos cristãos, mas sofremos também porque sabemos que tem irmãos nossos que estão sofrendo. Esse sofrimento é real. Nós devemos buscar justamente essa ajuda em Deus para que possamos fortalecer e ajudar a todos. Esse sofrimento não é em vão, é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento. Nada que Deus faz é por um acaso. Ele tem o comando e o controle de tudo. Nós estamos vivendo um momento de luta, de dor, de angústia, de ansiedade, de incertezas, mas nós nunca devemos esquecer no Deus nosso qual temos crido. O apóstolo Paulo, no versículo 9, ele diz: nós nos sentimos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Talvez o que nós estamos passando seja isso. Paulo não diz que as tuas tribulações foram enviadas por Deus. Ele não está dizendo isso, mas a tribulação foi transformada por Deus. Muitas vezes as pessoas estão achando que Deus está castigando. Eu não creio que Deus esteja castigando. Deus apenas está deixando o homem mostrar quem o homem é. O homem sem Deus é isso. Como Paulo escreveu lá em Timóteo. O homem, no final do tempo, blasfemador, crítico, reclamador, mais amante das coisas do mundo do que as coisas de Deus. O homem que é injusto, o homem que não gosta das coisas certas, o homem que quer fazer tudo do seu jeito. E a consequência que nós estamos vendo é isso. Esse vírus, essa pandemia, que tem trazido dor, angústia, tristeza. Não se sabe do início, não se sabe quando começou, mas se sabe que Deus tem o poder para dar o fim disso tudo. É isso que nós temos que confiar. É isso que nós temos que acreditar. Saber que Deus, Ele tem o controle de tudo. Ele não mandou. Eu não creio que Deus mandou a praga. Eu sei que a Bíblia diz que no final dos tempos viriam dores, angústias, perseguições, enfermidades. Mas eu acredito que Deus não precisa mandar isso, porque o próprio homem se destrói. O próprio homem está criando a sua destruição. Está cumprindo a palavra de Deus, com certeza. Mas Deus não precisa mandar pragas. O próprio homem está se destruindo. O que Deus faz é usar os acontecimentos para reverter isso em bênção, em ensinamento, em provações, em privações. Para momentos para que a gente possa parar um pouco e refletir e entender qual é o meu papel nisso tudo. Qual o papel do homem nisso tudo? O que é que o homem está fazendo para que tudo isso está acontecendo aí? Será que Deus não tem um comando? Ele tem. Mas Ele vai, no tempo certo, na justa medida, Ele há de trazer a solução. Eu creio, Ele há de trazer a resposta. Mas o apóstolo Paulo diz isso. Ele não ficou preocupado. Ele disse aqui no versículo 9, nós nos sentimos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós. Então entenda, isso que está acontecendo aí fora é para que a gente possa aprender a confiar não no homem, mas em Deus. Eu sei que Deus pode mandar uma cura divina. Eu sei que Deus pode soprar com o seu Santo Espírito em todos os hospitais, em todo o mundo, e as pessoas saírem lá curadas. Nós sabemos, Deus tem poder para isso. Mas também sabemos que Deus, Ele pode agir de forma diferente, capacitando homens e mulheres, pesquisadores, para descobrir uma maneira de curar. Uma vacina, um remédio, algo que venha impedir o avanço. E nós sabemos disso. O apóstolo Paulo mostra isso, que nós devemos primeiramente colocarmos nossas preocupações, ansiedades, decisões, tudo na mão de Deus. Neemias, antes de fazer qualquer coisa, ele orava. Ele se colocava diante de Deus. Ele perguntava a Deus se ia ou se não ia, se podia ou se não podia. É isso que nós temos que fazer. Colocarmos diante de Deus todas as nossas decisões, todas as nossas preocupações, todos os nossos achados, todos os nossos achismos, todos os nossos pensamentos, nós temos que colocar diante de Deus. O apóstolo Paulo diz, Deus não mandou o mal,
mas ele usa isso para que nós tenhamos um momento de reflexão, de lição. Nós temos algo para aprender. E o apóstolo Paulo disse: mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, sim em Deus. E esse momento vem agora para que a gente possa aprender a não confiar em nós mesmos, na nossa força, na nossa habilidade, na nossa técnica, na nossa potência, na capacidade, no nosso recurso, no nosso dinheiro. Não, eu tenho a cura, eu tenho a solução. E Deus coloca esse momento que a gente possa parar e refletir, como o apóstolo Paulo disse, para que aprendêssemos a confiar não em nós. Não eram os recursos de Paulo, não era a sabedoria de Paulo, não era o conhecimento de Paulo, não era a influência de Paulo, não era nada que Paulo tinha, mas Deus. E ele entendeu isso. É por isso que ele diz: nós aprendêssemos a confiar não em nós, mas em Deus. E um Deus que pode todas as coisas. A experiência da sentença de morte mostrou que ele precisava de Deus, já que não podia mesmo confiar em si mesmo. Seus recursos próprios não serviam de nada. Paulo sabia disso. Ele não tinha condições de fazer nada. E olha, nós estamos falando do apóstolo Paulo, um homem experimentado em dor. Mas chegou um momento que ele disse: eu achava que eu ia morrer. Mas Deus nos deu esse escape para lembrarmos de que Ele está no comando. Deus tem um propósito em nossas aflições. É o de fazer com que deixemos de confiar na nossa própria força, nas nossas habilidades. Passemos a confiar mais totalmente nele. E o apóstolo Paulo ainda diz: confiamos em Deus que ressuscita os mortos. O mais maravilhoso, quando ele termina dizendo isso, no versículo 9. Confiar não em nós, mas sim em Deus, que ressuscita os mortos. Se nós temos um Deus que pode dar poder para que o morto ressuscite, certamente Ele pode capacitar todos os crentes nos seus momentos de fraqueza. Se Ele tem o poder de ressuscitar o morto, Ele tem poder para nos tirar de toda e qualquer situação. Se credes, verás a glória de Deus. Se credes, verás o poder de Deus. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Nós temos que crer. Nós temos que ter uma fé amadurecida. Nós temos que crescer espiritualmente. Nós temos que entender que Deus tem um controle e o comando de tudo. Tudo é tudo. Muitas vezes tem áreas da nossa vida que a gente acha que Deus não está olhando. Ele tem o controle e o comando de tudo. Foi lido aqui no Salmo 139. Para onde me ausentarei, Senhor, da tua presença? Não tem para onde você ir. Aonde você estiver, o que quer que você esteja fazendo, ainda que você não fale nada, a Bíblia diz que antes da palavra chegar à minha boca, Deus já sabe o que você vai dizer. Ele sabe o meu e o seu pensamento. Não tem como fugir de um Deus tão grandioso, tão maravilhoso. O que nós temos que fazer é nos rendermos diante desse Deus. Senhor, está em tuas mãos. É por isso que o Salmo 137 diz o quê? Ou melhor, Salmo 37 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. É o momento mais difícil que nós temos na nossa caminhada de fé. Essa entrega. É esse momento de confiança. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nossos pensamentos, as coisas do mundo. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Coríntios: nós andamos pela fé, não pelo que vemos. Isso é fé. Como diz na Hebreus, fé é reconhecer que Deus existe e Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Isso é fé. É saber que tem um Deus e se eu pedir algo segundo a sua vontade, se eu querer, Ele vai me conceder pelo seu amor, graça. Não pelo que eu tenho feito, apesar dos meus erros, é pelo amor que Ele tem por mim e por você. É o que devemos fazer. Confiar mais em Deus, confiar menos em nós. E finalizando, nós vemos aqui o versículo 11, que é uma coisa maravilhosa, que o apóstolo Paulo ele diz: enquanto vocês nos ajudam orando por nós. Talvez muitas vezes eu e você negligenciamos o poder da oração. Muitas vezes nós olhamos aí os médicos, farmacêuticos, pessoas que trabalham no supermercado, pessoas que trabalham nas farmácias, policiais, seguranças de forma geral, serviços gerais, maqueiros, pessoas que trabalham no ambiente hospitalar. Muitas vezes nós ficamos pensando como podemos ajudar essas pessoas. O apóstolo Paulo responde: enquanto vocês nos ajudam orando por nós. Quer ajudar? Ore. Primeiramente, ore por você, ore por sua família.
mas ore pela igreja, ore pelos pastores, mas ore para essas pessoas que estão lá fora dando a sua vida por mim, por você. Ore para que Deus dê sabedoria, discernimento, proteção, que Deus guarde toda a equipe médica, que Deus guarde desde a recepção do hospital até o médico mais gabaritado, que Deus esteja olhando, Deus aquele simples serviçal, que está ali no serviço geral trabalhando, até o mais gabaritado cientista, que Deus tenha misericórdia, porque estão trabalhando. Eles não estão tendo a oportunidade, muitas vezes, que eu e você temos de ficar em casa. Ore por aqueles que estavam nos postos de gasolina, nos hospitais, mas também nos postos de gasolina, nas farmácias, nos supermercados, aqueles que estão trabalhando para trazer, não nos deixar faltar nada, os caminhoneiros. Oremos pelos policiais, pelos bombeiros, pelos guardas civis e municipais, aqueles que estão trabalhando em prol do bem da coletividade. Muitas vezes nós achamos, o que é que nós podemos fazer? Dobre os seus joelhos. Se não puder dobrar os joelhos, sente. Ore em pé, sentado. Deus não está preocupado a maneira, a posição. Ele quer que você simplesmente ore. O apóstolo Paulo ele sempre diz, ore por nós, para que Deus nos dê sabedoria, estratégia, para que Deus nos dê livramento. Oremos para que Deus possa hoje, quem sabe nesse momento, um cientista esteja descobrindo algo que venha bloquear a ação desse vírus. Quem sabe? Oremos para que Deus dê sabedoria. Disseram que mais de 2.000 medicamentos vão sendo estudados. Quem sabe, nesse momento, alguém possa estar descobrindo a cura. Eu tenho orado para que essa cura venha de um país como o nosso Brasil. Porque se for de país como esses, países ricos, quem sabe quando vai chegar a cura em nós? Como Jesus Cristo disse, ele agradeceu a Deus que a palavra foi dita aos simples e os humildes. Porque se os ricos e poderosos tivessem chegado à palavra dele, quão difícil seria chegar ao conhecimento do pobre, do humilde, a palavra do Senhor. Que nós possamos orar, continuar orando, intercedendo por aqueles que estão se doando por nós. O apóstolo Paulo disse, vocês podem nos ajudar orando. A oração tem resultados reais. Paulo estava convencido de que Deus estabelece o seu relacionamento com o mundo de tal maneira que ele responde à oração. Não é à toa que Jesus se chama o Emanuel, o Deus conosco, um Deus de relacionamento. Então esse relacionamento é tão íntimo, tão profundo, que ele ouve as nossas orações. E tire da sua mente, do seu coração, esse negócio que minha oração não passa do teto, ela passa de tudo quanto é lugar. A sua oração, por mais simples que chega no trono da graça. As pessoas têm colocado às vezes no grupo da igreja, no WhatsApp, em outros grupos, ore por fulano, ore por ciclano. Naquele momento, basta você dizer, Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Vai ao seu encontro, você já orou. Não precisa ser uma oração rebuscada, demorada, delongada, mas se você puder, dobre o seu joelho e faça uma oração. Passe tempo na presença do Senhor. Afinal de contas, agora nós temos o tempo que nós não tínhamos antes. Que nós possamos acreditar. Paulo acreditava no poder da oração. Paulo precisava desse tipo de ajuda e nós precisamos desse tipo de ajuda. Eu digo nós, não apenas a igreja do Senhor, nós, a humanidade. Oremos, quantos países aí estão saindo dessa crise da pandemia, mas se glorificando, se exaltando? A China mal abriu o comércio, foi vendido 14 milhões de produtos comercializados em um dia. As pessoas não estão preocupadas com a vida, as pessoas estão preocupadas com o consumismo. As pessoas querem consumir. 14 milhões foi vendido em um dia que foi aberto na China. Assim foi dito numa entrevista. Eu fiquei besta com uma coisa dessa. Em vez das pessoas se voltarem e ajudarem e mandar o seu dinheiro para outros países serem curados, serem tratados, as pessoas passaram um dia fazendo compras. A ansiedade. Por quê? Não conhece o Deus que pode suprir todas as suas necessidades. E a maior necessidade do ser humano é a necessidade de Deus. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Deus continuaria a livrar o apóstolo Paulo e responder às orações, porque ele sabia que através das orações das pessoas, Deus estaria abençoando a vida deles. E ele disse, continuando o versículo 11, enquanto vocês nos ajudam orando por nós, assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará. Ele tinha certeza do poder da oração. Ele diz muito claramente, assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará. E muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. Ore, creia, acredita. Vamos orar, vamos dobrar nosso joelho. Não importa se é corrente de oração, não importa. Ore. Se cada um colocar seu joelho diante do Senhor,
colocar suas petições, suas angústias, suas tristezas diante de Deus, Ele vai nos livrar, Ele vai nos orientar, Ele vai nos consertar, vai nos consolar, vai nos confortar. Eu gostaria de terminar esse momento lendo um trecho do livro Confiança Cega, Brennan Manning, da editora Mundo Cristão. E ele diz assim: precisamos exercitar a fé-confiança, que bem poderia ser chamada de cega. E ela é cega, porque baseada na graça. O ato de confiar com base na graça é a grande decisão da vida. Sem ele, nada tem valor, e dele deriva o significado definitivo de todos os relacionamentos e conquistas, de cada sucesso ou fracasso. Uma confiança sem limites no amor misericordioso de Deus desfere um golpe mortal contra o ceticismo, contra o cinismo, contra a autocondenação e contra o desespero. É o nosso ato de obediência às ordens de Cristo. Creiam em Deus, creiam também em mim. Se nós crermos, veremos a glória de Deus na nossa vida. Que Deus continue nos fortalecendo, nos abençoando, para a glória do seu nome em Cristo Jesus. Amém. Queridos, também, nesse instante, eu desde já agradeço a você por tudo que você fez, por esses momentos que você esteve em oração também com a sua igreja. Você talvez que não conheça ainda, nós fazemos parte da Igreja Batista do Arruda. Quero ser grato a você. Quero dizer o quanto você também é importante para nós nesta noite. Que o Senhor te abençoe, abençoe tua casa. Que você possa manter-se fiel, que você também possa nesta noite viver esse evangelho. E eu louvo a Deus nesse momento, na tua vida. Você que está aí nos ouvindo, se você também nessa noite entregou a sua vida a Deus, se você fez isso, louvado seja Deus. Saiba que quando um pecador se arrepende, a festa nos céus, e nós entendemos o quanto é maravilhoso podermos ouvir as vozes de Deus, ver as cantorias de Deus, como foi na volta do filho pródigo. Esse pai, ele vai te abraçar e vai te dar algo especial que nós conhecemos como salvação. Que Deus te abençoe nessa noite, que a graça e o amor de Deus esteja sobre as nossas vidas. Amém, queridos.